pessoal, meu nome é Bruno, eu sou médico otorrinolaringologista aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e hoje eu vou discutir um assunto que infelizmente em 2021 está frequente no meu consultório, que seria a perda de olfato induzida por coronavírus. Antes de começar a falar qualquer coisa nesse vídeo, é de fundamental importância nós entendermos os tipos de distúrbios de olfato. Nós temos os distúrbios quantitativos e os qualitativos. Com relação aos distúrbios quantitativos, nós podemos ter uma diminuição do olfato, que seria a hiposmia. Podemos ter a anosmia, que seria a perda total do olfato. Já do outro lado, no qualitativo, nós podemos ter a disosmia ou parosmia, que é quando, por exemplo, eu sinto um cheiro de café e eu falo para você que eu estou sentindo o cheiro de um bueiro. Ou nós podemos estar diante de uma fantosmia, que é quando o paciente está numa sala, não tem cheiro nenhum ali e ele fala que ele está sentindo o cheiro, por exemplo, de ovo podre. Então vamos tentar entender como é que acontece essa sensação olfativa. Isso aqui seria o nariz, uma visão de frente do nariz, e isso daqui seria uma visão de lado do nariz. Vamos supor que nós temos um conjunto de moléculas odoríferas derivadas de uma flor, por exemplo. Você vai lá, cheira essa flor, o que acontece? Essas moléculas odoríferas, elas devem atingir a região do teto do nariz. Na região do teto do nariz, nós temos um conjunto de células especializadas e essa região, ela vai se chamar de mucosa olfatória ou epitélio olfatório. A partir do momento que essas moléculas odoríferas atingirem essa região, através de conexões nervosas que passam através de pequenos buracos na região da lâmina crivosa, vai se comunicar com o bulbo olfatório, o nervo olfatório. A partir daqui, todo aquele estímulo químico das moléculas odoríferas, elas serão transmitidas através de estímulos elétricos para a região do cérebro, onde será traduzida em sensação olfativa. E nessas células especializadas, nós temos células de sustentação, que vocês estão vendo aqui, e neurônios olfatórios, que está em azul. E como é que o coronavírus ele age? Hoje nós sabemos que nas células de sustentação, nós temos receptores de angiotensina. E também nessa célula, nós temos a expressão de uma proteína recombinante que chama TMPRSS2. E é através dessa célula de sustentação que o vírus ele consegue atingir essa região desse epitélio olfatório. Então ele vai começar a lesionar essas células de sustentação e, consequentemente, isso vai impactar na homeostase, ou seja, no equilíbrio de toda essa região. E com isso nós teremos a posteriori a morte de neurônios. Por isso que o paciente ele tem uma perda de olfato diante de um quadro de um Covid-19. E diante de todos os tratamentos que nós temos para a perda de olfato induzida por Covid, o treinamento olfatório é aquele que mais tem evidência científica. Nós temos praticamente dois tipos de métodos de treinamento olfatório, o método clássico e o método caseiro. O método clássico eu devo ir numa casa de aroma e solicitar algumas essências, como por exemplo a citronela, que é o ácido cítrico, ou o limão, eugenol, que seria o cravo, eucaliptol, que é o eucalipto, essência de eucalipto, e o feniletilalco ou álcool feniletílico, que seria a essência de rosa. Você vai pegar cada uma dessas substâncias, você vai pegar 1 ml, vai embeber em algodão e colocar em um frasco. E como é que vai ser feito esse treinamento? Você vai cheirar a citronela por 10 segundos, depois o eugenol por mais 10 segundos, depois o eucaliptol por mais 10 segundos e assim sucessivamente. Você vai fazer isso pela manhã e vai fazer isso à noite. Já com relação ao método caseiro, basta você comprar 7 frascos e em cada frasco você vai colocar o mel, cravo, pasta de dente de menta, vinagre de uva, suco de tangerina, essência de baunilha e pó de café. Neste caso, você deve cheirar cada substância por 10 segundos e você vai fazer 2 vezes ao dia. Por quanto tempo? Até você perceber que já teve uma melhora do seu olfato. E quando nós falamos de Covid, em termos de acometimento do olfato, nós dividimos em praticamente 2 fases. A fase aguda, que seria menos de 2 meses, e a fase crônica, que seria mais de 2 meses de acometimento. Na fase aguda, devemos lembrar que está ocorrendo um processo inflamatório aqui no teto do nariz, onde tem aqueles neurônios olfatórios. E o corticoide oral é de extrema importância nesse momento, porque ele é um potente anti-inflamatório
e vai evitar a morte neuronal. Consequentemente, você pode ter uma evolução melhor por conta disso. Vale a pena também fazer uma lavagem nasal com corticoide, que ele vai estar atuando nesta região, potencializando o efeito do corticoide oral. Já na fase crônica, nós temos algumas medicações, como por exemplo o ácido alfa-lipoico, a vitamina A, 5.000 unidades, polivitamínicos, ômega 3 e citrato de sódio. Infelizmente, nesse caso, os estudos são meramente observacionais. E o que eu faço na minha prática clínica? Então, o paciente chegou para mim com 40, 50 dias de história, eu sempre ofereço corticoide oral, para justamente diminuir a morte neuronal. Também eu acabo prescrevendo uma lavagem nasal com corticoide. E essa lavagem nasal, ela deve ser feita com alto volume e baixa pressão. Ainda vou fazer um vídeo mostrando como é que faz essa lavagem. E nesse caso, eu utilizo a budesonida, que pode ser tanto na forma de cápsula, você vai abrir essa cápsula e vai jogar aqui dentro desses dispositivos. Ou você vai abrir, por exemplo, o flaconete e vai jogar dentro desse dispositivo, juntamente com soro, e você vai fazer uma lavagem nasal com um corticoide. Eu também acabo prescrevendo o ácido alfa-lipoico, que você vai mandar manipular 300 mg, um comprimido de 12 em 12 horas por 60 dias. Ou você pode pegar o ácido alfa-lipoico de 600 mg, que você encontra na farmácia. Um comprimido ao dia, antes do café da manhã, por 60 dias. Uma outra coisa que dá para ser feita, que dá para ser associado no caso, seria o citrato de sódio a 9%. Você vai pegar um conta-gotas em cada narina à noite. E por que eu utilizo o citrato de sódio? Antes da era Covid, já tinha um artigo de revisão que mostrava que ele tinha uma boa evidência na melhora daqueles pacientes que tinham perda de olfato secundária à influenza, secundária a uma gripe, por exemplo. E como é que faz a utilização do citrato de sódio? Vale a pena mostrar essa posição, que é a posição de Kaitek. Então você deita de lado e você vai aplicar na narina que está para cima, o conta-gotas, e aguarda um momento. Aí você vai virar sua cabeça para o outro lado e vai aplicar na outra narina. E para todos os pacientes, é claro, vale a pena fazer o treinamento olfatório, que é aquele que mais tem evidência científica na era Covid, para melhora do olfato dos pacientes. E cabe lembrar que no nosso dia a dia nós somos bombardeados por substâncias odoríferas. Então você deve no seu dia a dia se ater a uma rosa, ao cheiro dela. Por exemplo, tentar sentir o cheiro de um vinho. Tudo aquilo que você está comendo, tenta também mentalizar o cheiro daquela comida. Isso vai ser importante na sua recuperação. Então, dentro de 9 meses, 12 meses, 15 meses, com certeza, se você tentar aplicar tudo aquilo que eu falei aqui, juntamente com a apreciação de odores no seu dia a dia, a tendência de melhora vai ser enorme.